A vulnerabilidade não surge por acaso. Ela aparece quando o interior percebe que algo precisa ser guardado antes que se fragilize. Este vídeo foi preparado para esse exato momento. Aqui, você será conduzido a compreender por que a vulnerabilidade não é derrota, mas sinal. Sinal de que é hora de se posicionar espiritualmente, de fechar brechas e de se colocar sob uma intercessão firme e ativa. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como transformar a sensação de exposição em proteção consciente. Será mostrado por que existem momentos em que a força humana não sustenta e por que a intercessão se torna essencial. 3 presenças espirituais atuam de forma complementar neste caminho. Uma se levanta para defender quando a luta parece pesada demais. Outra fortalece o interior para que o mal não encontre espaço silencioso. A terceira guarda caminhos, decisões e tudo o que foi confiado às suas mãos. Nada aqui será feito de forma apressada ou superficial. Este vídeo conduz por etapas claras. Primeiro, o discernimento do que a vulnerabilidade revela. Depois, a compreensão de como a intercessão age quando o coração está exposto. Em seguida, a união dessas forças em uma oração guiada, feita para estabelecer proteção real no agora. Ao final, será mostrado como permanecer guardado, mesmo quando a sensação de fragilidade diminuir. Este não é um conteúdo para curiosidade. É para quem percebeu que precisa se proteger agora. Permanecer até o fim não é detalhe, é parte do posicionamento. O que começa aqui não termina com palavras, se estende na forma como você atravessa o que vem depois. A vulnerabilidade não é um erro de percurso, ela é um estado que revela. Revela limites, revela cansaços acumulados, revela momentos em que o interior pede cuidado antes que algo se rompa. Ignorar esse estado é o que transforma a vulnerabilidade em risco. Reconhecê-la com lucidez é o que a transforma em proteção. Este é o ponto decisivo que poucos compreendem. Quando a vulnerabilidade surge, 2 portas se apresentam. Uma se abre para a desordem interior, para o medo que cresce sem nome, para a sensação de exposição que enfraquece decisões. A outra se abre para o recolhimento consciente, para o alinhamento e para a intercessão. O que define qual porta será aberta não é a intensidade do sentimento, mas a postura adotada diante dele. Muitos foram ensinados a esconder a vulnerabilidade como se ela fosse sinal de fracasso espiritual. Esse ensinamento cria isolamento interior. O coração se fecha, a oração se torna superficial e a fé passa a ser mantida apenas por esforço. Nesse cenário, a vulnerabilidade deixa de ser sinal e se torna brecha. O mal não entra pela força, entra pela negação do que precisa ser cuidado. A vulnerabilidade reconhecida, por outro lado, não paralisa, ela orienta. Ela indica que é hora de interromper o fluxo automático, de reduzir o ruído interior e de permitir que a proteção seja estabelecida antes que o desgaste avance. Esse reconhecimento exige coragem espiritual, não fraqueza. Exige humildade, não rendição. Há um engano comum que precisa ser corrigido. Vulnerabilidade não é o mesmo que fragilidade. Fragilidade é permanecer exposto sem buscar cuidado. Vulnerabilidade é perceber a exposição e decidir se proteger. A diferença entre as duas define se o momento será de enfraquecimento ou de fortalecimento. O mesmo estado interior pode produzir resultados opostos, dependendo da resposta dada a ele. Quando a vulnerabilidade não é acolhida com discernimento, ela tende a gerar comportamentos de compensação. A mente busca distrações excessivas, o coração se fecha, a paciência diminui e decisões começam a ser tomadas para aliviar o desconforto imediato. Essas compensações abrem portas silenciosas. O interior perde estabilidade sem perceber.
Por isso, o primeiro movimento saudável diante da vulnerabilidade é a pausa. Pausa não é fuga. Pausa é interrupção consciente. É o momento em que se observa o que está acontecendo sem julgamento, sem pressa de resolver, sem dramatizar. Essa pausa já começa a fechar portas que se abririam pela reação impulsiva. A vulnerabilidade também revela o quanto se tentou carregar sozinho. Muitas vezes, ela não nasce de um evento específico, mas do acúmulo de responsabilidades assumidas sem entrega. O coração vai suportando até que sinaliza que precisa de sustentação. Reconhecer isso não diminui a dignidade, restaura o equilíbrio. Outro aspecto importante é que a vulnerabilidade afeta a percepção. Quando o interior está exposto, tudo parece maior do que realmente é. Pequenos desafios ganham proporções exageradas. Palavras comuns soam como ataques. Silêncios parecem rejeição. Nesse estado, decisões precisam ser protegidas. Orar sem reconhecer essa distorção pode levar a pedidos confusos e expectativas irreais. A proteção espiritual começa exatamente aqui. Não na tentativa de eliminar a vulnerabilidade, mas em impedir que ela governe. Quando o coração reconhece o estado em que está, ele deixa de ser arrastado por ele. Esse reconhecimento cria espaço para a intercessão agir com clareza. É nesse ponto que a vulnerabilidade deixa de ser ameaça e se torna acesso. Acesso à proteção correta, ao cuidado direcionado, à intercessão que sustenta quando a força pessoal não basta. Quem aprende a atravessar a vulnerabilidade com consciência, constrói maturidade espiritual. Passa a entender que nem todo momento exige luta. Alguns exigem guarda. Este tópico prepara o terreno para o próximo passo. Depois de compreender como a vulnerabilidade pode abrir ou fechar portas, é necessário conhecer quem se levanta quando a defesa se faz necessária. Há uma intercessão que atua exatamente quando o coração não consegue lutar sozinho. É sobre essa defesa que o próximo capítulo trata. Há momentos em que a vulnerabilidade não permite confronto. O interior está cansado, a mente está sobrecarregada e a força parece insuficiente para sustentar batalhas. É exatamente nesse cenário que a defesa se torna necessária. Não a defesa construída pela agitação, mas a defesa que se levanta a partir da autoridade espiritual. São Miguel atua nesse lugar específico. Ele não é invocado para alimentar conflitos, mas para proteger quando a luta não pode ser travada com as próprias mãos. A tradição espiritual reconhece em São Miguel a figura da guarda fiel, da ordem restaurada e do limite estabelecido. Sua atuação não nasce do medo do mal, mas da fidelidade a Deus. Essa distinção é essencial. Onde a defesa é movida pelo medo, há desgaste. Onde é movida pela fidelidade, há firmeza. São Miguel não age por impulso, age por missão. Quando o coração se sente exposto, a primeira reação costuma ser tentar resolver tudo sozinho. Esse movimento, embora compreensível, costuma agravar a sensação de vulnerabilidade. A defesa espiritual não exige que a pessoa esteja forte, exige que ela reconheça quando precisa ser guardada. Invocar a intercessão de São Miguel nesse contexto é admitir que nem toda batalha deve ser enfrentada diretamente. A defesa que São Miguel representa não é barulhenta. Ela se estabelece como ordem. Onde há confusão interior, ele atua como clareza. Onde há sensação de ameaça difusa, ele atua como limite. Essa atuação não depende de visualizar inimigos, mas de restaurar o centro. O coração guardado percebe menos ataques porque está menos exposto. Há um equívoco comum em associar defesa espiritual à tensão constante. A verdadeira defesa não gera ansiedade. Ela gera estabilidade. Quando São Miguel é invocado com consciência, o interior não entra em estado de alerta permanente. Pelo contrário, encontra repouso.
Isso acontece porque a defesa não está sendo sustentada pelo esforço humano, mas confiada a uma autoridade maior. Outro ponto importante é compreender que a defesa espiritual não elimina desafios. Ela impede que os desafios assumam o controle. A pessoa continua vivendo situações difíceis, mas não é dominada por elas. Esse equilíbrio é sinal de proteção ativa. A defesa atua antes que o impacto emocional se instale de forma desordenada. São Miguel também representa discernimento na defesa. Nem tudo que incomoda é ataque. Nem toda oposição é ameaça espiritual. A defesa madura não reage a tudo. Ela seleciona. Esse discernimento evita desgaste desnecessário e impede que a pessoa lute batalhas que não lhe pertencem. Invocar São Miguel é também pedir sabedoria para saber quando se posicionar e quando se recolher. A defesa espiritual é especialmente necessária quando a vulnerabilidade coincide com responsabilidade. Muitas vezes, a pessoa se sente exposta justamente porque precisa continuar sustentando outros. Nesses momentos, a defesa não pode falhar. São Miguel atua como guarda que sustenta para que o coração não ceda sob o peso de proteger tudo sozinho. Há ainda a dimensão interior dessa defesa. São Miguel não protege apenas contra ameaças externas. Ele atua contra pensamentos que desorganizam, acusações interiores que enfraquecem e confusões que roubam a paz. Essa defesa interna é silenciosa, mas profunda. Ela reorganiza o campo interior para que o coração volte a um estado de firmeza. Invocar São Miguel não é transferir responsabilidade, é reconhecer limites. A fé madura não se prova pela resistência constante, mas pela capacidade de confiar quando a resistência se esgota. Essa confiança não enfraquece a vida espiritual, a fortalece. O coração aprende que não precisa sustentar tudo sozinho para permanecer firme. Essa defesa prepara o interior para algo igualmente necessário. Defender é essencial, mas não é suficiente. Depois que o coração é guardado, ele precisa ser fortalecido para que novas brechas não se abram. É aqui que entra uma intercessão complementar, voltada à vigilância interior e à estabilidade. É isso que será desenvolvido no próximo tópico. Depois que a defesa se levanta e o coração é guardado, existe um segundo movimento igualmente decisivo. Não basta afastar o que ameaça. É preciso fortalecer o interior para que novas brechas não se abram. A intercessão de São Bento atua exatamente nesse ponto. Ela não se manifesta como confronto externo, mas como firmeza interior. Onde há firmeza, o mal não encontra apoio. São Bento ensina que a maior vigilância não acontece fora, mas dentro. Muitas vulnerabilidades persistem não porque há ataques constantes, mas porque o interior permanece desordenado. Pensamentos soltos, hábitos incoerentes e rotinas sem direção criam espaços silenciosos por onde o desgaste se infiltra. A firmeza beneditina atua fechando esses espaços com ordem, atenção e constância. Essa firmeza não nasce da rigidez, nasce da clareza. Clareza sobre o que fortalece e sobre o que enfraquece. São Bento não propõe uma espiritualidade de excessos, mas de equilíbrio. O equilíbrio sustenta mais do que a intensidade. Quando o coração encontra equilíbrio, ele não oscila com facilidade diante de pressões externas. Essa estabilidade é uma forma profunda de proteção. A tradição beneditina ensina que pequenas desordens repetidas se tornam grandes fragilidades. Não é o grande erro que mais enfraquece, mas a negligência cotidiana. A falta de silêncio, a pressa constante, a ausência de pausas e a desconexão interior criam um ambiente onde a vulnerabilidade se mantém ativa. A intercessão de São Bento ajuda a restaurar a atenção ao que é simples e essencial. Fechar brechas interiores exige honestidade.
Não se trata de acusação, mas de reconhecimento. Reconhecer padrões que se repetem, reações que desgastam e escolhas que enfraquecem não diminui a fé. Pelo contrário, a fortalece. A firmeza espiritual começa quando o coração deixa de se enganar e passa a se organizar. São Bento também ensina que a vigilância não deve ser pesada. Ela deve ser constante e serena. Uma vigilância tensa se quebra com facilidade. Uma vigilância tranquila se sustenta no tempo. Essa constância impede que o interior se fragmente. O coração passa a se perceber mais rapidamente quando algo começa a sair do eixo e esse reconhecimento precoce já fecha a brecha. Outro aspecto essencial da firmeza beneditina é a coerência entre oração e vida. A oração que não encontra continuidade nas escolhas diárias enfraquece. São Bento não separa a espiritualidade de rotina. Para ele, a forma como se vive sustenta a forma como se ora. Quando a vida se alinha à oração, a proteção deixa de ser pontual e se torna ambiente. A firmeza também se manifesta na forma como o silêncio é cultivado. O silêncio não é ausência de palavras, é presença de atenção. Ele permite que o coração se escute e se ajuste. Em um interior constantemente ruidoso, a vulnerabilidade se prolonga. O silêncio beneditino não isola, ele organiza. Ele cria espaço para que a proteção se mantenha sem esforço excessivo. São Bento também atua na estabilização emocional. Emoções não são negadas, mas ordenadas. Quando emoções desordenadas assumem o comando, decisões se fragilizam. A firmeza espiritual ajuda a acolher emoções sem permitir que elas governem. Esse domínio sereno protege relacionamentos, escolhas e caminhos. Fechar brechas interiores não significa eliminar desafios. Significa impedir que os desafios encontrem um interior despreparado. A pessoa continua vivendo pressões, mas não se desorganiza com facilidade. Essa estabilidade é um dos sinais mais claros de proteção ativa. Onde há estabilidade, o mal não se fixa. A intercessão de São Bento, portanto, complementa a defesa. Depois que São Miguel se levanta para guardar, São Bento atua para estruturar. Defesa sem estrutura se desgasta. Estrutura sem defesa se expõe. Juntas, essas intercessões preparam o coração para algo ainda mais concreto. Quando o interior está guardado e firme, é preciso proteger também os caminhos, as decisões e tudo aquilo que foi confiado à pessoa. É nesse ponto que uma terceira intercessão se manifesta, trazendo cuidado prático e silencioso. É sobre essa guarda cotidiana que o próximo tópico irá tratar. Depois que a defesa se estabelece e a firmeza interior se organiza, surge uma necessidade igualmente essencial: cuidar do que está nas mãos. A vulnerabilidade muitas vezes não nasce apenas de ataques ou desordens internas, mas do peso de responsabilidades assumidas em silêncio. É nesse ponto que a intercessão de São José se torna decisiva. Ele não atua com ruído, atua com cuidado constante. Não chama a atenção para si, sustenta o que foi confiado. São José representa a guarda do cotidiano. Ele protege decisões, caminhos, trabalho, família e tudo aquilo que precisa continuar, mesmo quando o interior está sensível. Sua intercessão não elimina o peso das responsabilidades, mas impede que esse peso desorganize o coração. Ele ensina a sustentar sem endurecer, a proteger sem controlar, a conduzir sem se impor. Muitas vulnerabilidades surgem quando a pessoa carrega mais do que pode, mas não se permite reconhecer isso. São José mostra que assumir responsabilidades não significa assumir tudo sozinho. Ele cuidou, proveu e protegeu sem jamais ocupar o centro que pertencia a Deus. Essa postura revela uma sabedoria profunda. Quando o cuidado se afasta da confiança, ele se transforma em ansiedade.
Quando se mantém na confiança, ele se transforma em proteção. A guarda que São José oferece é silenciosa, mas extremamente concreta. Ela se manifesta na organização do dia, na prudência das decisões e na atenção aos detalhes que passam despercebidos. Pequenas escolhas feitas com calma evitam grandes desgastes. Essa atenção cotidiana fecha brechas que não seriam percebidas apenas pela oração intensa, mas pela constância no viver. São José também protege contra a vulnerabilidade que nasce da insegurança. Insegurança sobre o futuro, sobre o sustento, sobre a capacidade de conduzir o que foi confiado. Sua intercessão fortalece a confiança prática, não uma confiança abstrata, mas uma confiança que permite agir sem se desesperar. Ele ensina que é possível caminhar mesmo sem ter todas as respostas, desde que o coração permaneça alinhado. Outro aspecto fundamental dessa intercessão é a proteção do discernimento. São José tomou decisões difíceis em momentos críticos. Decidiu no silêncio, confiando na orientação recebida. A vulnerabilidade muitas vezes se agrava quando decisões precisam ser tomadas sob pressão emocional. A guarda de São José ajuda a desacelerar, ouvir e escolher com sobriedade. Essa sobriedade protege caminhos inteiros. A intercessão de São José também se manifesta na proteção do ambiente. O lar, o trabalho e os espaços onde a vida acontece precisam de cuidado espiritual. Não cuidado ansioso, mas cuidado atento. Quando esses ambientes são guardados, a vulnerabilidade diminui, porque o coração encontra refúgio no cotidiano. O lugar onde se vive passa a sustentar, não a desgastar. Há ainda a dimensão do cuidado com o que não é visto. São José protege o que cresce no silêncio. Projetos, processos interiores e amadurecimentos que ainda não podem ser expostos precisam de guarda. A vulnerabilidade aumenta quando aquilo que ainda está em formação é pressionado a se mostrar. A intercessão de São José cria espaço para que o tempo faça seu trabalho. São José também ensina a lidar com a vulnerabilidade que surge da comparação. Ele viveu à margem de reconhecimento público, mas no centro do propósito. Essa postura protege contra a necessidade de validação constante. Quando o coração aprende a se firmar no que precisa ser feito e não no que precisa ser visto, a vulnerabilidade perde força. O cuidado josefino não é passividade, é ação bem direcionada. Ele trabalha, decide, protege e conduz, mas sempre a partir da confiança. Essa confiança impede que o cuidado se transforme em controle excessivo. Onde há controle, há tensão. Onde há confiança, há estabilidade. Essa estabilidade sustenta o coração mesmo em dias exigentes. Com São José, a proteção espiritual se torna prática. Ela entra na rotina, acompanha escolhas e sustenta responsabilidades. Defesa, firmeza e cuidado agora caminham juntos. Quando essas três intercessões se alinham, a vulnerabilidade deixa de ser ameaça e se transforma em sinal de maturidade espiritual. Esse alinhamento prepara o coração para o momento em que todas essas intercessões se unem em um único posicionamento. Não mais separadas, mas integradas em uma oração que sustenta o agora. É essa união que será conduzida no próximo tópico. Quando a vulnerabilidade é reconhecida, defendida, estruturada e cuidada, algo novo acontece no interior. As intercessões deixam de ser percebidas como apoios isolados e passam a atuar como um único posicionamento espiritual. Defesa, firmeza e cuidado não se alternam. Elas se sustentam mutuamente. É nesse ponto que a proteção deixa de ser reação e se torna estado. Unir essas intercessões significa compreender que cada uma atua em uma dimensão específica da vida, mas nenhuma age sozinha. A defesa protege quando a ameaça se aproxima.
A firmeza organiza para que novas brechas não se abram. O cuidado sustenta o que precisa continuar mesmo em meio à fragilidade. Quando essas três dimensões caminham juntas, a vulnerabilidade perde o poder de desorganizar. Muitos erros espirituais nascem da tentativa de se apoiar apenas em uma dessas dimensões. Há quem viva em constante defesa, sempre atento a possíveis ataques, mas sem estruturar o interior. Esse estado gera cansaço e tensão contínua. Outros buscam apenas firmeza interior, mas ignoram a necessidade de defesa quando o coração está exposto. Há também quem cuide excessivamente do cotidiano, sem perceber que, sem defesa e firmeza, o cuidado se transforma em controle e ansiedade. A união dessas interseções corrige esses desequilíbrios. A defesa atua sem gerar paranoia, porque encontra um interior estruturado. A firmeza se mantém sem rigidez, porque é sustentada por cuidado. O cuidado se exerce sem ansiedade, porque sabe que há defesa e ordem espiritual sustentando o caminho. Esse equilíbrio é sinal de maturidade espiritual. Quando essas três forças se alinham, o coração deixa de reagir automaticamente à vulnerabilidade. Em vez disso, ele reconhece o estado, se recolhe no momento certo, se posiciona com clareza e segue adiante com sobriedade. Não há negação do que se sente, mas também não há entrega ao descontrole. A vulnerabilidade passa a ser administrada, não combatida. Esse posicionamento integrado também muda a relação com o tempo. A pessoa deixa de viver antecipando problemas e passa a lidar com cada etapa conforme ela se apresenta. A defesa impede que o futuro seja vivido como ameaça. A firmeza impede que o passado continue abrindo brechas. O cuidado sustenta o presente com atenção e constância. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser caminho. Outro aspecto importante dessa união é a estabilidade emocional. Emoções continuam existindo, mas não assumem o governo. A defesa protege contra pensamentos invasivos. A firmeza organiza reações. O cuidado acolhe sem permitir que o acolhimento se transforme em acomodação. Essa estabilidade não elimina sentimentos difíceis, mas impede que eles desorganizem decisões e relações. A união das interseções também fortalece a capacidade de permanecer. Permanecer não significa estagnar. Significa não abandonar o centro quando o cenário muda. A defesa ajuda a permanecer quando há pressão. A firmeza ajuda a permanecer quando há confusão. O cuidado ajuda a permanecer quando há cansaço. Juntas, essas forças sustentam a continuidade da fé no cotidiano. Esse posicionamento espiritual integrado cria um ambiente interior seguro, não um ambiente fechado, mas protegido. Um ambiente onde o coração pode sentir sem se perder, decidir sem se precipitar e cuidar sem se esgotar. A vulnerabilidade, nesse contexto, deixa de ser ameaça e se torna sinal de humanidade bem guardada. Há também um efeito claro sobre as escolhas. Quando defesa, firmeza e cuidado caminham juntos, escolhas deixam de ser impulsivas. A pessoa percebe quando algo não precisa ser enfrentado, quando algo precisa ser ajustado e quando algo precisa apenas de tempo. Essa sabedoria prática é fruto da integração espiritual, não de esforço intelectual. Unir essas interseções não exige técnicas complexas. Exige consciência. Consciência de que a vida espiritual não é feita de extremos, mas de equilíbrio sustentado. Esse equilíbrio não se constrói em um único momento. Ele se reafirma a cada decisão de não abandonar o centro quando a vulnerabilidade se apresenta. Este ponto marca uma transição importante. Depois de compreender como essas interseções se unem, chega o momento de expressar esse posicionamento em palavras. Não palavras agitadas ou defensivas, mas uma oração guiada, feita a partir desse estado integrado. Uma oração que não pede proteção por medo,
mas confirma proteção por confiança. É essa oração que será conduzida no próximo tópico. Este é o momento de transformar tudo o que foi compreendido em posicionamento vivo. A vulnerabilidade reconhecida, defendida, estruturada e cuidada, agora encontra expressão em oração. Não uma oração feita a partir do medo, mas uma oração que nasce da confiança consciente. As palavras que seguem não são pressa nem reação, são entrega firme diante de Deus. Coloco-me agora na presença de Deus, sem máscaras e sem resistência. Trago diante de Ti o que está exposto em mim, o que está sensível, o que está cansado. Não escondo a vulnerabilidade, mas também não permito que ela me governe. Eu a entrego. Que aquilo que me fragiliza não se transforme em brecha, mas em ponto de cuidado e proteção. Peço que a defesa se levante sobre mim neste momento, que toda ameaça, visível ou invisível, seja contida antes de se aproximar, que pensamentos que não vêm de Deus sejam interrompidos, que acusações interiores percam força. Confio a minha guarda à intercessão de São Miguel, para que aquilo que eu não consigo enfrentar seja sustentado por uma autoridade maior. Que haja ordem onde havia confusão e clareza onde havia medo. Peço também que o meu interior seja fortalecido, que nenhuma desordem silenciosa permaneça, que hábitos que me enfraquecem sejam revelados com clareza e ajustados com serenidade, que a vigilância seja constante, mas leve. Confio a minha estabilidade interior à intercessão de São Bento, para que meu coração se mantenha firme, atento e organizado. Que eu não oscile diante de pressões e não perca o eixo quando o dia se tornar exigente. Entrego agora meus caminhos, minhas decisões e minhas responsabilidades. Aquilo que depende de mim e aquilo que está além do meu alcance, que eu não carregue sozinho o que precisa ser confiado. Confio à intercessão de São José, o cuidado com minha vida prática, que meu trabalho, minha família e tudo o que foi colocado sob minha responsabilidade sejam guardados, que eu tenha prudência nas escolhas, paciência nos processos e confiança no tempo. Peço proteção sobre a minha mente, que ela não se perca em antecipações, nem se prenda a pensamentos que enfraquecem, que haja lucidez para discernir o que merece atenção e o que precisa ser entregue. Que minha mente não seja campo de batalha, mas espaço de clareza. Peço proteção sobre o meu coração, que emoções intensas não assumam o controle, que eu sinta sem me perder, que eu enfrente sem endurecer, que eu cuide sem me esgotar. Que a paz não dependa da ausência de desafios, mas da presença constante de Deus sustentando cada passo. Peço proteção sobre meus relacionamentos, que palavras sejam medidas, que silêncios sejam respeitados, que conflitos não se agravem por impulsos, que eu saiba quando falar e quando esperar, que eu não reaja a partir da vulnerabilidade, mas a partir da firmeza que foi restaurada. Entrego também aquilo que ainda está em formação na minha vida. Projetos, decisões futuras e processos interiores que precisam de tempo. Que nada seja apressado por medo e nada seja abandonado por cansaço. Que tudo amadureça sob cuidado e proteção. Renovo agora minha confiança. Não confio na minha força, mas na presença de Deus que me guarda, me estrutura e me sustenta. Aceito que nem tudo será resolvido agora, mas confio que nada ficará desprotegido. Caminho sem pressa, sem fuga e sem endurecimento. Que esta oração não termine com estas palavras. Que ela se prolongue na forma como eu penso, escolho e ajo. Que a vulnerabilidade não me desorganize, mas me lembre de permanecer guardado. Que eu atravesse o que vier com serenidade, firmeza e cuidado. Permaneço sob proteção, permaneço em confiança, permaneço. Chegar a este ponto não significa que a vulnerabilidade desapareceu por completo. Significa que ela foi colocada no lugar certo.
O que foi feito aqui não é um gesto isolado, é um reposicionamento. A proteção não atua apenas no instante da oração. Ela se manifesta na forma como o coração permanece depois. Permanecer é a chave. Não permanecer em tensão, mas em confiança. Ao longo deste caminho, a vulnerabilidade deixou de ser um peso silencioso e passou a ser um sinal de atenção. A defesa foi acionada quando o confronto não era possível. A firmeza foi restaurada onde havia desordem interior. O cuidado se estabeleceu sobre decisões, responsabilidades e caminhos. Esse equilíbrio não elimina desafios, mas impede que eles desorganizem o interior. Esse é o verdadeiro fruto da proteção espiritual. É importante compreender que a sensação de vulnerabilidade pode retornar em outros momentos. Isso não invalida o que foi feito. A vida é dinâmica. O que muda agora é a resposta. Em vez de reagir com medo ou se fechar, o coração reconhece, se recolhe no tempo certo e se posiciona novamente. Essa maturidade espiritual não nasce da ausência de dificuldades, mas da constância na forma de atravessá-las. A proteção se mantém quando há coerência. Coerência entre o que se ora e o que se vive. Coerência entre o cuidado com o interior e as escolhas do cotidiano. Coerência entre confiar e agir. Pequenas incoerências repetidas reabrem brechas. Pequenas decisões alinhadas as fecham novamente. A proteção não exige vigilância ansiosa, exige atenção serena. Ao seguir o dia, lembre-se de retornar interiormente a este momento sempre que sentir o eixo se deslocar. Não é necessário repetir toda a oração. Basta retomar a postura. Defesa, firmeza e cuidado continuam disponíveis. A presença de Deus não se ausenta quando o silêncio se instala. Pelo contrário, ela se aprofunda. Este espaço foi criado para sustentar esse tipo de caminhada. Não para oferecer respostas rápidas, mas para acompanhar processos reais. Se este conteúdo te ajudou a se reposicionar, a se proteger e a atravessar este momento com mais clareza, permanecer conectado é uma forma de continuidade. A constância fortalece mais do que a intensidade ocasional. Inscrever-se no canal é escolher ter esses momentos de alinhamento acessíveis sempre que o coração precisar de guarda. Curtir este vídeo é ajudar para que esse conteúdo alcance outras pessoas que, talvez agora, estejam vivendo a mesma sensação de exposição silenciosa. Muitas carregam em silêncio o que poderia ser sustentado com oração e orientação. Ao apoiar este canal, você contribui para que mais conteúdos sejam preparados com cuidado, profundidade e serenidade. Aqui, a espiritualidade não é espetáculo, é caminho. Caminho que respeita o tempo, acolhe a vulnerabilidade e sustenta a proteção sem gerar medo. Siga com calma. Siga com firmeza. Siga cuidando do que foi confiado. Quando a vulnerabilidade aparecer novamente, que ela não te desorganize, mas te lembre de permanecer guardado. A proteção não falha quando o coração escolhe não abandonar o centro.